Vivemos em tempos de grandes transformações sociais, onde os papéis de gênero estão sendo questionados e redefinidos. No entanto, em meio a tantas mudanças, surge uma pergunta importante. O que aconteceu com o papel tradicional dos homens? E mais, quais são as consequências da inversão desses papéis na sociedade moderna? Neste vídeo, vamos explorar a crise da masculinidade e defender a importância do homem tradicional, o provedor, o protetor e o líder, em uma sociedade que, agora mais do que nunca, precisa de figuras masculinas fortes para manter a ordem, a estabilidade e o progresso. O papel do homem como provedor, historicamente, foi o alicerce das civilizações. Pensemos em figuras como os imperadores romanos ou os chefes de tribos nativas. Sempre foi esperado que o homem assumisse a responsabilidade de prover recursos e garantir a segurança da família e da comunidade. Essa estrutura permitiu que sociedades inteiras prosperassem, com o homem como a força motriz para garantir a estabilidade econômica e social. Exemplos claros disso podem ser vistos na Revolução Industrial, onde o papel masculino no trabalho pesado foi fundamental para a criação das bases da sociedade moderna. Embora as dinâmicas tenham mudado com o avanço da igualdade de gênero, muitos homens ainda são os principais provedores em suas famílias. Pesquisas, como a realizada pela Pew Research Center em 2019, mostram que em lares com filhos, a maioria dos homens ainda se sente responsável pela provisão financeira, demonstrando que esse papel tradicional permanece significativo. Outro papel fundamental do homem tradicional é o de protetor. Isso remonta às sociedades antigas, onde os homens defendiam sua comunidade de ameaças externas, fossem elas predadores ou tribos rivais. No entanto, mesmo em tempos modernos, a ideia de proteção continua central. A Guerra Mundial é um exemplo claro disso. Durante a Segunda Guerra Mundial, milhões de homens foram à linha de frente para proteger suas nações e suas famílias, sacrificando suas próprias vidas pelo bem maior. O instinto masculino de proteção está enraizado em nossa biologia e psicologia, como apontado pelo psicólogo evolutivo David Buss em suas pesquisas sobre comportamentos humanos. Mesmo nos dias de hoje, o homem tradicional vê sua função de protetor como algo inerente ao seu papel familiar, seja na proteção física ou emocional daqueles que ama. No que diz respeito à liderança, a sociedade sempre confiou nos homens para guiar em tempos de crise. Um exemplo moderno dessa liderança pode ser encontrado na figura de Winston Churchill, durante a Segunda Guerra Mundial. Churchill foi o líder que manteve a moral da Grã-Bretanha elevada durante um dos momentos mais sombrios da história mundial, mostrando como a força e determinação de um homem podem ser decisivas em tempos de adversidade. A liderança masculina, no entanto, não é sobre dominação, mas sobre responsabilidade. Homens líderes como Abraham Lincoln e Nelson Mandela exemplificam o papel de liderança como um compromisso com o bem-estar dos outros, agindo com coragem e assumindo a responsabilidade pelo destino de seus povos. A liderança masculina tradicional proporciona ordem e direção, elementos essenciais para o funcionamento harmonioso de qualquer sociedade. Entretanto, na sociedade moderna, temos visto uma inversão dos papéis tradicionais de gênero, que muitas vezes desvaloriza ou até vilaniza essas características masculinas. Em um estudo de 2018 publicado no Journal of Men's Studies, foi observado que o discurso sobre masculinidade tóxica criou uma sensação de vergonha entre muitos homens em relação às suas características naturais, como a assertividade e a liderança. Essa inversão tem levado a um aumento significativo em questões de saúde mental entre os homens. O Centers for Disease Control and Prevention, CDC, apontou que a taxa de suicídio entre homens é quase 4 vezes maior que a de mulheres, indicando uma crise profunda entre aqueles que se veem sem um papel claro na sociedade. Ao desencorajar os homens de abraçar seu papel tradicional, estamos criando uma geração de homens desconectados de seu propósito. Além disso, essa inversão de papéis tem tido um impacto negativo direto nas famílias. Ao longo do século XX,
A figura do pai era central na estrutura familiar, e seu papel como líder e provedor era crucial para o equilíbrio dentro do lar. No entanto, com a crescente desconstrução desses papéis, estamos testemunhando o aumento de famílias desestruturadas. Em 2020, o US Census Bureau relatou que 18,4 milhões de crianças nos Estados Unidos, cerca de 1 em cada 4, vivem sem uma figura paterna em casa. A ausência dessa figura masculina forte tem sido associada a maiores índices de delinquência juvenil, abandono escolar e gravidez na adolescência, como apontado por estudos realizados pela National Fatherhood Initiative. A presença de um pai forte e atuante, que cumpre seu papel tradicional, é fundamental para o desenvolvimento saudável das crianças e a estabilidade das famílias. Defender o papel tradicional do homem não é negar os avanços femininos na sociedade. A ascensão das mulheres no mercado de trabalho e na política deve ser celebrada, mas isso não significa que o papel masculino deva ser desmantelado. Ao contrário, homens e mulheres podem coexistir e complementar-se, cada um desempenhando funções essenciais para a sociedade. O psicólogo Jordan Peterson argumenta que o equilíbrio entre os papéis de gênero é fundamental para o bem-estar coletivo e que, ao tentarmos feminilizar os homens, estamos negligenciando a importância de qualidades masculinas como a disciplina, a assertividade e a liderança. Homens fortes não são inimigos do progresso, mas sim parceiros fundamentais na construção de uma sociedade próspera. Ao inverter os papéis de gênero, estamos enfraquecendo as bases da nossa sociedade, desestabilizando as famílias e criando uma geração de homens fracos. Homens fortes, aqueles que lideram, protegem e assumem responsabilidades, são cruciais para a manutenção de uma sociedade funcional e próspera. Precisamos, mais do que nunca, reconhecer a importância do papel tradicional dos homens. Afinal, uma sociedade forte se constrói com homens e mulheres igualmente fortes, cada um com seu papel único e essencial.